Só um minuto. Isso. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Nossa, que bom dia mais com sono que vocês Bom estão. dia, eu tô morrendo de sono, por isso que eu não vou abrir a câmera. Eu sou o próprio zumbi do sono. Eu não vou abrir minha câmera, eu tô feia. Vocês sabem que eu abro a câmera, mas vocês podem reparar. A primeira aula, eu estava olhando nas gravações. A primeira aula, o olho está inchado e a voz está grossa. Ó, bom dia, tá assim. Aí a segunda aula, o olho vai desinchando e a voz vai melhorando. Se você ouvir minha voz na primeira aula, parece meu pai falando. Na terceira aula, já começa a ficar com voz de menininha. É assim, gente. É a primeira aula, entendeu? Vocês sempre me ouvem. Acabou ouvindo minha voz. Oi, Karen. Meu gato tem sorte, o bichinho tá dormindo. Ai, que delícia. Eu queria ser um gato. Deixa. Nas próximas Não queria vidas. ser, não. Você ia voltar todo machucado. Ai, não posso aparecer. Gente, vamos lá? Vamos começar a nossa aula com ânimo, alegria. Vamos lá. Bom, gente, densidade, pessoal. Hoje nós vamos falar. Eu gosto de ter o livro online e gosto de ter o livro também. Me ajuda. Então, olha lá, pessoal. Qual é a parte que nós vamos falar hoje? Bom dia a todos, bom dia. Aqui. Ah, pronto, o chat começou. Cheio de coisa no chat. Então, deixe-me desativar aqui, porque eu não quero muita conversa, isso. Então, olha lá, pessoal, não é esse, é o outro. Volta lá, esse aqui. Vocês estão vendo as propriedades físicas da água aí? Sim. 136? Pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre densidade. A densidade, o que é a densidade? Relembrando alguns conceitos de química, para vocês entenderem o que é densidade. Então, olha lá, quando nós falamos assim, ó, que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, nós falamos assim também, ó. Por exemplo, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? O espaço que a matéria ocupa é chamado de volume. Então, eu tenho aqui, eu tenho esse bichinho aqui, ó. Foi feito na impressora 3D, ó, que bonitinho, gente. Ó. Segurar celular. Então, olha lá, gente, vamos dizer, ó, eu tenho esse bichinho aqui, né? Ele tem, vamos dizer, uns 3 centímetros. Estes centímetros é o volume da matéria. Então, quando nós falamos de volume, nós estamos falando do espaço que essa matéria ocupa, certo? Então, assim, e o que é a densidade? Na página 136, mostra lá o gelo, nós já falamos que ele flutua, mas como nós podemos colocar como definição? Então, o que é densidade? Vocês podem grifar na página, porque a gente não grifou na página, na aula passada, vocês podem grifar o segundo parágrafo aqui, ó. Aqui, ó. Em geral, uma substância em estado gasoso é menos densa do que ela no estado líquido, que é menos densa do que ela no estado sólido. Com a água, ocorre diferente. Olha que interessante, gente. Eu tinha comentado isso com vocês, mas não destaquei a diferença da água. A maioria das substâncias no estado gasoso e no estado sólido, olha lá, ó, e no estado sólido, ela é menos densa. Na água acontece ao contrário. Quando ela começa a se congelar, sua densidade vai diminuindo. Então, grifem todo este parágrafo aqui, por favor, grifem. Será por que vai diminuir, sendo que... Então, é a característica da água, porque como ela as suas moléculas vão se afastando, ela vai ficando mais lenta, entendeu? Entendi. Como elas vão se afastando, elas vão ficando mais lentas. Então, já que quando a água está em estado sólido, ela fica menos densa, então o vapor fica mais denso ou nada a ver? Não, é assim, ó. Como que a gente sabe o que é densidade? A densidade é a quantidade de matéria que está naquele volume. Então, por exemplo, todas as vezes que se mede a densidade, a gente mede sempre com grama. Por isso que a unidade de medida da densidade é gramas/centímetros cúbicos. Por quê?
Porque sempre medida em 1 grama a quantidade de densidade. Senão, se ela varia de acordo com o volume... Bom dia, Pedro. Se ela varia de acordo com o volume, eu poderia dizer assim, em 5 gramas ela tem tanto de densidade, em 10 gramas ela tem tanto de densidade. Então, não tem sentido, né? Então, o que acontece? É sempre 1 grama. Então, na quantidade de 1 grama, é medida a sua densidade. Então, quando eu coloco lá assim, que a água, ela tem 1 grama por centímetro cúbico, é que ela sempre tem 1 de densidade em cada grama dela. Agora, o que acontece com a água? Cada vez que ela vai se aquecendo, aumentando a sua temperatura, os seus átomos vão se separando. Eu já mostrei isso para vocês nos estados sólido, líquido e gasoso. Eles vão se separando. E aí, cada vez que os átomos vão ficando mais separados, ela vai ficando menos densa, né? Então, vocês viram que a maioria das substâncias, eu vou mostrar isso para vocês, a maioria das substâncias, as partículas vão se separando e ela vai ficando menos densa. E por que na água acontece ao contrário? É uma propriedade física dela. Porque se você analisar que o gelo deveria estar como, gente? Por estar perdendo temperatura. O gelo deveria estar aonde, ao invés de estar em cima? Embaixo. Deveria estar embaixo. Então, a água, ela acontece a propriedade física inversa. Então, vocês grifaram aí, né? Por isso, os icebergs e assim por diante. Agora, eu vou mostrar para vocês, gente, uma tabela de densidades. Só para vocês entenderem aqui. As densidades, elas possuem valores fixos. Olha a experiência que nós fizemos na aula passada, gente. Olha lá. A água com sal e a água sem sal. Lembra que eu mostrei para vocês? Então, quando nós colocamos o ovo na água sem sal, o ovo é mais denso que a água. Quando eu coloquei o ovo na água com sal, o que aconteceu aqui? Quem lembra? Pode falar? A água ficou mais densa. E o ovo ficou menos denso. Isso. Muito bem. Somou-se a densidade da água com a densidade do sal e o ovo ficou menos denso, né? Quando o ovo está só na água, ele é mais denso que a água. Então, eu lembro de ter feito essa experiência. E olha lá, gente, a tabela de densidades. Então, a água, nós sempre arredondamos, viu? Nós não usamos esse valor para calcular, porque existe um modo de calcular a densidade. Então, olha lá, a água é sempre 1 grama por centímetro cúbico. Essa daqui, gente, o que é isso? É o que eu acabei de falar para vocês. A densidade da água, ela é sempre medida em cada grama. Por quê? Porque é naquele volume fixo que se mede a densidade. Então, como é naquele volume fixo que se mede a densidade, se usa a unidade de medida gramas por centímetros cúbicos, onde a grama é a unidade de massa e centímetros cúbicos é a unidade do volume. Então, a água, ela sempre tem 1 grama por centímetros cúbicos. Vocês vão me ajudando aqui, ó. O chumbo, ele tem 11,3. Se eu colocar o chumbo na água, ele afunda ou flutua? Afunda porque ele tem muito mais densidade do que a água. O alumínio, se eu colocar o alumínio na água, ele afunda ou flutua? Afunda. O álcool etílico, a gente fala 0,8. Se eu colocar álcool na água, ele afunda ou flutua? Flutua, muito bem. Se eu colocar o leite na água, ele afunda ou flutua? Afunda. Gente, eles ficam... Pode reparar, vão testar em casa. Ele fica muito... É difícil se você observar água com leite, é difícil você falar assim, ele está flutuando ou ele está afundando. Porque como a densidade é muito próxima, parece que os dois se misturam. Mas, na verdade, ele deveria afundar, porque ele tem um pouquinho mais de densidade que a água, certo? Se eu colocasse essa questão na prova, vocês teriam que colocar afunda. Porque olha a diferença aqui. Eu só estou comentando com vocês que nem parece, porque a diferença é tão pouca que parece que o leite se mistura, né? E o mercúrio, gente, o mercúrio afunda ou flutua? Afunda. Afunda. Vocês entenderam que
Quando nós vamos analisar densidade, nós sempre analisamos a densidade de acordo com a água. Como a água é o nosso solvente universal, nós sempre vamos analisar se flutua ou se afunda na água, certo? Usando a água como base. Oi. Você sabendo a densidade das coisas, fica mais fácil você saber se ela afunda ou flutua do que seu objeto normal. Não entendi, fala de novo. Fala de novo. Você sabendo a densidade da matéria, fica mais fácil você saber se ele afunda ou flutua, porque se você tiver o objeto na mão, não dá para perceber tanto. Não dá, isso mesmo. É isso mesmo. Então, olha aqui, pessoal, qual que é a regrinha da densidade? Densidade, como a densidade ela depende da massa e depende do volume, a regrinha para calcular uma densidade é a massa dividido pelo volume. Então, olha lá, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Mas por que massa dividido pelo volume? Porque eu comentei com vocês que densidade é a quantidade de matéria num determinado volume. Então, os dois estão casados aqui, ó. Tá? Eles dependem desta relação para eles poderem ser, para a densidade, para a massa, para o volume, poder ser calculado, certo? Álcool etílico é o álcool que nós utilizamos. É que o nome dele é álcool etílico, certo? É o álcool que nós utilizamos. O etanol. Pessoal, agora, alguma dúvida na parte teórica de densidade? Vocês querem tirar alguma dúvida? Então, agora eu peço que vocês peguem o caderno e nós vamos aprender a fazer os... Oi. Eu não entendi muito bem a densidade. A densidade, Karen? Nada, Raíssa. Eu vou mostrar lá de novo, O que é a densidade? A densidade é a quantidade de matéria que tem naquele volume. Como que eu vou calcular? Por exemplo, se eu pegasse 1 grama de alumínio e pegasse 5 gramas de chumbo, eu teria como medir a densidade dos dois se os dois estão em quantidade, em massas e volumes diferentes? Teria, Karen? Se eu pegasse... Não, por quê? Porque eu não tenho como medir se eles estão em unidades de medida, em quantidade de matéria diferente. Então, o que foi feito? Foi feito o seguinte, vamos estabelecer um valor. Então, nós vamos sempre medir na mesma quantidade, em 1 grama por centímetro cúbico. Então, assim, sempre na mesma quantidade de massa e na mesma quantidade de volume se tirou uma densidade fixa. Então, olha lá, essas densidades aqui, elas são fixas, mas como? Sempre na mesma quantidade de gramas por centímetros cúbicos. Então, o que é? Eu vou colocar essa definição para vocês lá neste texto que eu vou colocar. O que é a densidade que vocês grifaram lá? É a quantidade de matéria ocupando aquele mesmo volume. Então, a densidade, ela existe um valor fixo. E estes valores eu mostrei para vocês agora de algumas substâncias, de alguns tipos de matéria. Então, a água, ela sempre vai ser 1 grama por centímetro cúbico. O alumínio, todas as vezes que você for fazer uma prova, o alumínio, por exemplo, sempre vai ser 2,7 gramas por centímetros cúbicos. É o valor de densidade fixa que essas matérias possuem. Mas para que eu tenho que saber a densidade? Muitas vezes a densidade ela é utilizada para fazer materiais. Por exemplo, para fazer um motor de um carro, para fazer um navio, para fazer... Tudo que se faz hoje, que se utiliza matéria, eles têm que saber a densidade. Para ver se combina ou não, se vai dar certo, onde está sendo colocado ou não. E a densidade é importante também para o caráter físico-químico, para você conseguir calcular e entender, certo? Então, isso daqui é densidade. Só que a densidade, ela possui um cálculo para fazer. É isso que nós vamos fazer agora, gente. Peço que vocês peguem o caderno de vocês e escrevam assim. Álcool, eu tô lendo aqui álcool, não é para escrever nada de álcool. Tô doida, peraí. Tô lendo o chat falando, escreva álcool.
minutinho. Onde eu coloquei a folha em branco? Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aumentar a letra aqui para vocês. Olha lá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como vocês ainda não aprenderam a calcular, vocês vão, primeiramente, colocar a definição de densidade aqui. Então, vocês vão colocar assim, ó. Densidade. Podem copiar, tá, gente? Ai, não tem 16. Coloquem aí. Depois você vai passar isso no, tipo, como um PowerPoint? Isso é documento. Não, não vou fazer um PowerPoint. Quer me dar mais trabalho, menina? Eu acho que sim. Eu acho que ela quis dizer se você ia mandar, sim, você está escrevendo pelo grupo. Não, aqui eu quero que vocês anotem. Anotem no caderno. Olha lá, ó. Então, densidade é a quantidade de matéria que está presente naquele determinado volume. Eu vou colocar assim, a unidade de medida dela, unidade de medida, é grama por centímetro cúbico. Então, isso é o que a Pro acabou de explicar para vocês, tudo bem? Aí, vocês vão colocar aqui, ó, qual é a regrinha da densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Vamos fazer esses exercícios também? Vamos. Aí eu vou ensinar para vocês. Gente, todas as vezes que vocês acharem o resultado como densidade, você vai colocar a resposta gramas por centímetros cúbicos. Quando você achar a resposta em massa, quando você achar a resposta da massa, você vai colocar sempre gramas. E quando você achar a resposta de volume, você vai colocar centímetros cúbicos. Por quê, Pro? Porque é o seguinte, eu vou ao mercado e falo assim para o moço lá que está vendendo frios, me dá 500 de presunto? Está faltando uma unidade de medida aí. Se eu estou pedindo a massa, eu tenho que falar o quê para ele, gente? Me dá 500 gramas de presunto. Então, tem que se utilizar a unidade de medida. Eu não vou falar assim para vocês, gente, eu peso 60. Eu peso 60 o quê? Quilos. Então, isso que é necessário, utilizar as unidades de medida, certo? Então, assim, vocês vão copiar agora apenas, olha aqui, essa teoria e apenas o exercício 1. Tá? Copiem essa densidade apenas o exercício 1, que é o primeiro exemplo que a Pro vai resolver com vocês. Oi. E esse V igual a M barra V? Então, isso aqui é a regrinha para se calcular a densidade. Densidade, quando você não souber, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Densidade, quando você não souber, você vai calcular. Densidade é igual a massa dividida pelo volume. Por que massa pelo volume? Porque já está dizendo que é a quantidade de matéria que está presente naquele volume. Então, para se descobrir a densidade, você tem que ter os dois valores, da massa e do volume, certo? Essa é a regrinha para descobrir a densidade. Pro? Oi. Você pode repetir a continha da densidade, que eu não entendi muito bem. Não, mas eu vou explicar. A continha eu não expliquei ainda. Eu quero que vocês copiem o exercício 1 que a Pro vai explicar, tá bom?
Pro, Desculpa. Oi. se a gente colocar na água alguma coisa que tenha a mesma densidade que a água. Fala de novo. Se a gente colocar alguma coisa na água que tenha a mesma densidade que ela afunda ou flutua? Faltou eu falar isso para vocês. Ela fica no meio. Ela nem afunda e nem flutua. Ela fica no meio. Muito bem pela pergunta. A Pro não falou. O que tem mais densidade afunda, o que tem menos densidade flutua e o que tem a densidade semelhante fica no meio. Tá bom, Pro. Igual o leite? Isso, igual o leite. Muito bem. Ô, Pro. Oi. Ó, o que é esse negócio aqui? D igual a G. Ai, meu Deus, amor. Vamos fazer o seguinte, fica muito abstrato, eu já expliquei, mas fica muito abstrato para eu explicar sem mostrar o cálculo. Então, copie esse trechinho, o exercício 1, que eu vou explicar de novo, tudo bem, gente? Tá bom? Tá. Peraí, Pro. Tá, Pro vai esperar mais um pouco. A professora tá com uma cara tipo, quero deitar na minha cama e dormir. Eu tô. Mas eu não tô com sono, não. Ontem eu dormi, deitei um pouquinho mais cedo. Apesar que eu, ainda mais que eu nem durmo direito, porque meu gato ele gosta de dormir comigo e ele me deixa todo de mau jeito. Aí de madrugada, quando eu vejo, ele pega todo o cobertor pra ele e não me deixa nem um pouquinho. Esse Folgado, né, Otávio? Folgado esse gato. também. Pessoal, posso? Não. Pera, Pro. Eu ainda tô copiando o exercício 1. Tá. Pro, quando é de sábado, aí a minha mãe ela gosta de dormir até mais tarde. Aí a Docinho vai lá no quarto e passa o nariz gelado, tipo, pra ela acordar logo. Eles não sabem que é sábado, eles acordam todo dia no mesmo horário. É só a gente que sabe que é sábado. Vai, gente, vamos. Rápido, vamos. Sabia que eu estava esquecendo, não peguei água. Poxa, eu já saí fora. Agora? Então, já acabou o negócio. Você tinha que passar 3, 4. Cara, esse mundo. Pro, o exercício é para, o exercício é para agora, tá? E eu vou explicar de novo a densidade. Oi. Pro, eu terminei de copiar. Tá, então a Pro vai começar agora, tudo bem? Então Sim. vamos lá. Gente, prestem bastante atenção, desliguem os áudios e prestem bastante atenção na explicação. Ó, eu havia comentado com vocês que a densidade é a quantidade de matéria. Então, pensa na... Vamos utilizar a água, que é mais fácil entender. Então, é a quantidade de matéria que está presente num determinado volume. Os cientistas estipularam um volume para poder calcular densidade fixa para todos os materiais e substâncias. Porque se variasse o volume, não ia dar a mesma densidade. Porque aqui, ó, está deixando bem claro que a densidade depende da massa e o volume de um corpo. Então, eles pegaram assim, ó,
grama. 1 grama para poder medir a densidade dos corpos. Então, assim, como que nós calculamos a densidade? Muitas vezes eu não tenho o valor da densidade, mas eu tenho a massa do corpo e tenho o volume do corpo. Eu tenho que fazer o cálculo. Então, eu mostrei para vocês que a água é a base do cálculo de densidade. Por quê? Porque a água é 1. Então, tudo que tem densidade menor que 1, flutuará. Tudo que tem densidade maior que 1, vai afundar, certo? Agora, para que eu preciso desse D igual a M vezes V, dividido por V? Porque muitas vezes você não tem o valor da densidade. Então, observe o primeiro exercício aqui, ó. Qual a densidade, eu coloquei em gramas por centímetros cúbicos, para vocês lembrarem, de uma solução de volume de 5 litros e massa de 4.000 gramas? Então, na verdade, ele te deu a massa e o volume, mas você não tem a densidade. Então, você tem que montar lá. Você tem a densidade? Não. Você tem a massa? Tenho. Qual que é a massa nossa aqui, gente? Qual é a massa? 4.000 gramas. 4.000 gramas. 4.000 gramas. Você tem o volume? 5 litros. 5 litros, que na verdade litros é com L minúsculo. Litros. Isso. Aí eu quero saber a densidade. Como eu vou fazer aqui? Eu vou colocar densidade é igual a... toda hora vem é D minúsculo. É D minúsculo. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, vamos lá. Densidade é igual a 4.000 dividido por 5. 5 litros. Densidade é igual a 800 gramas por centímetros cúbicos. O que eu fiz, gente? Eu somente, nesta parte, neste primeiro exercício, eu só dividi a massa pelo volume, porque eu queria saber a densidade. É D minúsculo, criatura. Eu queria saber a densidade. E para saber a densidade, eu precisava dividir a massa pelo volume. Eu dividi e deu esse resultado. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Então é só dividir. É só dividir quando você tem a massa e o volume. A Pro vai ensinar das outras formas também. Quando você tem a massa e o volume, você divide, certo? Quando você tem a massa e o volume. Quem falou Pro? João. Oi. Eu não entendi porque 4.000 dividido por 5 deu 800. Fiz o conto errado? 5 vezes 8, 40. 0 baixou 0. Oi? Não deveria dar 2.000? Não entendi. Não deveria dar 2.000? Ou é 800 mesmo? 5 vezes 8, 40. Olha lá, ó. 4.000 dividido por 5. 5 vezes 8, 40. 0. Baixo 0, 0. Baixo 0, 0. 800. Tá certo. Professora, é 5 dividido por 4.000? É 4.000 dividido por 5, ó. Qual o número que multiplicando aqui dá 40? 5 vezes 8, 40. Minha calculadora tá certa. Volta. Professora. Oi. Volta. Se o volume tiver, vamos supor, 4.000 litros, e tem como? Não. Ah, mas aí a divisão não tem, pode até ter, qualquer um pode ter volume, mas geralmente é por grama por centímetro cúbico, então não tem um volume tão alto, entendeu? Porque é medir aquela quantidade de densidade. Pessoal, vocês vão copiar a 2 e vocês vão fazer sozinhos, apenas a 2. Você pode voltar na 1 rapidinho? Posso. Então, assim, ó, vocês não demorem muito, porque a Pro está esperando vocês copiarem a 2 e responder. Deixa eu só ver a dúvida do chat, gente. Eu vou ter que voltar aqui um pouquinho. Pessoal, se você consegue falar ao invés de escrever, me ajuda, porque eu tenho que totalmente tirar aqui, tá? A senhora, você descompartilhou a tela. Eu sei, é porque eu vim ver a pergunta do chat. Não, tudo bem, Marge. Então, massa só divide por volume? Só. É sempre essa regrinha. Massa dividido pelo volume.
certo? Olha lá, voltou a tela, gente? Sim? Tá rodando, agora voltou. Tá, então vamos lá. Copiem a 2 e resolvam a 2. Quero ver se vocês entenderam. Mas eu coloco o volume primeiro ou a massa? Você coloca de acordo com a regra. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Como se pronuncia mesmo esse G/centímetro? Não, CM3? Peraí, deixa eu ver uma coisinha aqui, gente. Eu acho que eu inverti, gente, o valor aqui. Solução de volume igual a 6 litros e a massa de 1.200 gramas. Pronto. Oi. Você inverteu? Eu tinha invertido, me desculpem. Tá, já copiei. Como é que pronuncia esse G/cm3? É gramas por centímetros cúbicos. Ok, obrigada. Não. Pietro, tá copiando, Pietro? Ai, puta merda, se eu sei o que é. O que é? O que foi? Não tem a chave. Pronto, pessoal? Peraí, Pro, que não troquei. Peraí, Pro. Pro, calma aí, ainda tô na... Quê? Volta lá, Pro, a gente tá na última. Tá na 1? Vamos, gente. Força na peruca, vamos? Pô, achei que era mais difícil. Não é não, é de... Professora, eu já fiz a conta. Ótimo. Peraí, Quem já fez, aguarda um pouquinho que a Pro já vai corrigir. Eu vou até descer um Posso te pouco. mandar o resultado no chat? Quê? Eu Fala de também já novo. terminei a conta. Posso te mandar o resultado? Pode. Já já eu olho. Antes de começar o cálculo. Pro, eu posso falar minha resposta? Vou te mandar Não, não o fala não. resposta. Não, não fala não, que o pessoal está fazendo ainda. Pronto, Tá. pessoal? Posso fazer a 2? Mandei a minha também, Pro. Eu já acabei. Ótimo. Eu também. Tá, então vamos Pro, lá, né? acabei agora. Ótimo, só um minutinho. Eu te mandei a minha resposta. Muito bem, quem mandou está correta a resposta. Agora vamos voltar lá para fazer, ó. Então, como vai ficar? Preencha o cabeçalho, porque o cabeçalho facilita muito. Agora, ó, prestando atenção, por favor. Então, olha lá, pessoal. O cabeçalho facilita muito. Quando você coloca densidade, que meu computador insiste em colocar letra maiúscula. Densidade, você não tem. A massa é igual a 1.200 gramas. E o volume é igual a 6 litros. Como vai ficar? Densidade é igual. Depois eu arrumo a letra minúscula aqui. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Aí vai ficar assim, ó. A densidade eu não tenho. Vai ficar 1.200 dividido por 6. Aí vocês chegaram aí no resultado. Qual foi mesmo, gente? 200 gramas por centímetros cúbicos. 200 gramas por centímetros cúbicos, isso mesmo. Então, vocês têm sempre que montar aí. Alguém ficou em dúvida e não conseguiu fazer?
Alguém ficou em dúvida? Posso ir para 3? Pro, Oi. Oi. E se eu, por exemplo, não tenho a massa? Nós vamos ver agora isso. Nós vamos ver agora isso. Tá bom? A Pro tá só, primeiro foi densidade, agora nós vamos ver quando não tem massa e quando não tem volume. É isso que nós vamos fazer agora. Oi. Pro, eu cheguei meio atrasado, então não consegui copiar nenhum. Tipo, eu cheguei uns 10 minutos depois que tinha começado a aula. Então começa pela 3. Depois a Pro tenta voltar para você, tá bom? Tudo bem? Pro, sobe só um pouquinho, por favor. Depois eu mando foto do meu caderno. Isso, gente, tira uma foto e posta. Vocês podem fazer isso? Quando vocês colocarem no grupo? Eu queria colocar no grupo. Tá. Então, olha lá, pessoal. A 3, vocês vão apenas copiar, não responder, que nós vamos fazer juntos. Então, ó, quem chegou agora, copia 3, tá bom? Não tem problema, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu já mandei no grupo. Deixa as Obrigada. respostas da 2. Deixa as Obrigada, respostas viu? da 2 e a 3 embaixo. Então, eu acho que vou ter que diminuir o tamanho. Então, só um minutinho aqui. Pro. Oi. Só ia falar pra você subir. Olha lá. Qual a massa de copia a 3 para nós fazermos? Ô, Pro, se for do jeito que eu tô pensando, vai ter vários resultados. Não. Um resultado só? Pro, terminei de copiar. Ótimo. Então, quem terminou de copiar, espera, que eu já vou começar a explicar. Vamos lá, gente. Posso? Peraí, Pro. Acabei. Bom, então vamos lá, pessoal. Olha aqui. Nós vamos preencher o mesmo cabeçalho. Deixa eu me diminuir aqui para caber aqui. Nós vamos preencher o mesmo cabeçalho que nós preenchemos nos outros. Então, olha aqui. Densidade. Eu tenho. Qual é a densidade, gente? Qual a densidade? 10 centímetros. Não. É o 20 gramas? Isso, 20 gramas por centímetros cúbicos, certo? Qual é a massa? 10 gramas. Não. A massa não? Não tem. E qual é o volume? 10 centímetros. 10 centímetros. Muito bem, 10 centímetros cúbicos. Agora, nós vamos fazer o cálculo. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Gente, eu vou descer porque não vai caber aqui. Aí, nós vamos substituir da mesma forma. Qual é o segredo, gente? Substituir no lugar certinho. Então, olha lá, ó. Densidade. A densidade eu tenho. Então, eu vou colocar aqui. Por favor, desliga o áudio só um minutinho para eu explicar. Ó, densidade eu tenho 20, que é igual. A massa eu tenho? Não. Gente, quando eu não tenho a massa, eu coloco como se fosse o X, assim, ó, massa. Eu não tenho. Dividido pelo volume, que é 10, certo? Até agora, vocês entenderam a montagem do exercício? Eu só substituí, ó.
Densidade, eu coloquei embaixo de densidade. Densidade é 20. A massa eu tenho? Não. É como se fosse o X na matemática. Ó, a massa eu não tenho, eu repito M. E o volume eu tenho? Eu tenho, então eu coloco o volume, certo? Tudo bem até aqui? Pessoal, aqui acabou formando uma equação de primeiro grau. O que vai acontecer aqui? Eu tenho M, coloquem no caderno de vocês para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu tenho M e 10 embaixo, mas embaixo do 1, do 20, eu não tenho nada. Todas as vezes que eu não tiver nada embaixo do 20, por exemplo, embaixo da densidade, é como se eu tivesse 1. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar em cruz, né? Então, como que vai ficar aqui, ó? Qual é o número que eu tenho embaixo do 20? 1. Então, M vezes 1, 1M. Não tem um valor, né? Quando é 1M, nem precisa colocar o 1. E aí, eu vou multiplicar em cruz. 20 vezes 10? 200. 200. Qual é a unidade de medida da massa? 200. 200. Ah, não entendi a parte da... Ó, é o seguinte. Também não entendi. Quando é na lousa, gente, quando é na lousa, eu consigo mostrar para vocês que é uma fração. Então, coloquem no caderno para vocês entenderem. 20, e embaixo do 20, passa o tracinho e coloca 1. Porque não existe número embaixo do 20. É como se ele tivesse aqui, ó. Não existe número embaixo do 20. Todas as vezes que não tiver um número, desliguem o áudio, por favor. Todas as vezes que não tiver um número, é como se tivesse 1. Então, montem a fração no seu caderno para vocês entenderem melhor. Então, coloca lá, ó, 20, tracinho embaixo 1, denominador. É igual M, tracinho embaixo do M, 10. Montem aí, do jeitinho que a Pro está falando. Montem, que eu vou continuar com vocês. Então, coloque 20, tracinho, 1 embaixo. M, tracinho, 10 embaixo. Pro, todos fizeram Você até onde eu fez falei? 10 vezes 20, né? Pro, Isso, oi. Que tracinho? se você... Ó, um jeito também de Monta a pegar o fração. resultado é Hã? você multiplicar o 20 por 10. É, mas espera, vamos chegar até aqui. Todo mundo montou a fração que eu pedi? Colocaram 20 sobre 1, que é igual a M sobre 10. Todos fizeram? Vocês perceberam que o M ficou de um lado, o 20 ficou do outro. Como que faz nesse sentido? A gente faz a multiplicação em cruz, que é chamado de regrinha de 3. Então, o que você vai fazer? Você vai sempre começar a multiplicação pela variável. Qual é a variável que não tem número? Qual é? O M. O M. Então, você vai multiplicar o M, que está lá no numerador, pelo número que está no denominador do outro lado. Então, você vai multiplicar M vezes 1, M. E do outro lado, 20 vezes 10, 200. Faz um X assim, ó. Vocês vão ver que é uma multiplicação em cruz. Vocês conseguiram entender? Vamos testar. Também Já a sei. parte que não tem Vamos fazer o nada seguinte? embaixo do 20 e por isso a gente conta como 1. Isso, Marinha. Pro, às 8h10 tem que parar de gravar e gravar de novo, tá? Tá, obrigada, viu? Ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o exercício 4 e resolver, que é a mesma forma, para eu ver se vocês entenderam. Ô, Pro, só para uma coisa, só para ver se eu... Pro, só uma coisa para ver se eu entendi. Então, quando não tem volume, eu sempre vou... E, tipo, tem densidade, eu sempre vou fazer a densidade vezes 1, sendo que não tem nada. Você sempre vai multiplicar em cruz. Vai ser, Karen, se você montar certinho a conta, você vai perceber, o M está desse lado. E a conta está desse lado. Você vai ter que multiplicar em cruz. M vezes 1, M. 20 vezes 10, 200. Você vai multiplicar em cruz. Todas as vezes, você vai multiplicar em cruz. M vezes 1, 20 vezes 10. E aí, você multiplica em cruz, certo? Por favor, vocês vão copiar o exercício 4 e vocês vão fazer. Para quê? Para eu ver se vocês entenderam o que é a multiplicação em cruz, certo? Podem começar.
Eu não entendi não. Eu tento fazer a conta. Sara, tem como você fazer, tipo, a conta aí, pra mostrar como que faz a conta. Ah, é? Como? Tem como você desenhar na tela do Zoom mesmo. Uma coisa assim. Você coloca... Tem como você colocar o número ou riscar tudo. Como a Pro não dá aula de matemática, às vezes eu não sei disso. Deixa eu me ver aqui. Deixa sair. Stop. Pro, não tem uma barrinha verde onde você aperta stop, que do lado tem um vermelho? Tipo, tá, stop, share. Então, você vai nessa barrinha verde, você só coloca o mouse. Aí vai ter tipo uma nota, tipo uma canetinha. Ó, compartilha a tela pra eu te mostrar direito. Peraí. Não quero share. Peraí, stop share. Aí você tem uma barrinha verde, né? Tem uma barrinha verde, né? Aí você, tipo, coloca o mouse nela. De você parar a gravação e gravar de novo, tá? Por favor. Pessoal, vou parar a gravação. Só um minutinho.